som, ei, som. Não. Som. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Se coloquem de pé em nome de Jesus. Para a glória de Deus, mais uma noite na presença dEle, amém? E hoje nós buscamos pela nossa casa, buscamos pela nossa família. Eu creio que o Senhor Jesus vai falar ao teu coração, vai trazer uma palavra de renovo, de transformação e que vai frutificar em seu coração, amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa noite, porque queremos entregar a nossa casa diante de Ti, porque queremos entregar a nossa família diante do Seu altar, Deus. O Senhor que pode todas as coisas, o Senhor que realiza todas as coisas, Pai. O Senhor que pode fazer, Jesus, o Senhor que pode realizar em nós e a nossa casa. Por isso buscamos por essa promessa, Jesus, nós e a nossa casa te servindo. Nós e a nossa casa, meu Pai, diante de Ti, diante da Tua presença, Deus. Esta é uma promessa do Senhor para nós. Oh Deus, e nós buscamos por cada um deles, Jesus. O Senhor que conhece o íntimo de cada coração, o Senhor que conhece o profundo, meu Pai, da alma, do ser de cada pessoa, Deus, de cada familiar nosso, de cada um deles, meu Pai, as suas tristezas, os seus desânimos, as suas quedas, os seus pecados, Deus. O Senhor conhece por inteiro, Deus, e o Senhor mesmo assim o ama, Pai. E assim devemos orar a cada dia pela nossa família, pela nossa casa, porque sabemos que existe um Deus vivo, que existe um Deus poderoso, que existe um Deus que nos ouve, que nos atende e que está pronto a abençoar a nossa casa, e que está pronto, meu Pai, para quebrar os corações, Jesus, que está pronto para curar, ó Deus, seja lá qual for a enfermidade. O Senhor pode todas as coisas, Jesus. Se quiseres, Tu podes, Senhor. Se quiseres, o Senhor realiza, o Senhor pode curar, o Senhor pode levantar outra vez, o Senhor pode sarar outra vez. E tudo, Jesus, tudo isso com o motivo para a Tua glória. Tudo isso com o motivo de Te dar glória, de Te dar honra, de adorar, meu Pai, o Senhor Jesus com tudo que temos, com tudo que nós somos. Para Ele e por Ele são todas as coisas. Para Ele são todas as coisas. Não importa onde você está, não importa como você entrou aqui, não importa o estado que você esteja no seu lar ou na tua casa hoje, seja tudo para a glória de Deus, seja tudo para o louvor dEle. Mesmo que nós não compreendemos, mesmo que não haja entendimento em nossa mente, há tempo para todas as coisas. E o Senhor está no controle de todas elas. O Senhor está no controle de todas as coisas. E para Ele nós nascemos, para dar glória e louvor somente a Ele. E assim daremos nessa noite, Jesus. Por isso declaramos a Ti, Jesus, e por Ti nós louvamos, por Ti nós adoramos e exaltamos o Teu nome, Jesus. Erga a sua voz nessa noite e declara ao Senhor Jesus. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Sim, Deus. Porque dele, por Ele, para Ele são todas
Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Declare porque dele, pra Ele são todas as coisas. Sim, ó. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas. A ele a glória, a ele a aplaudir ao Senhor. Vamos aplaudir bem forte o nome de Jesus. Aleluia, amém. A sua vinda aqui hoje é para dar glória a Ele, amém. Em nome de Jesus, vamos receber a palavra do Senhor, amém. Feche os seus olhos. Aleluia, Deus, nós cremos assim, que a nossa vinda aqui não é em vão, Jesus. O Senhor quer falar conosco. O Senhor quer falar conosco nessa noite, alimentar o nosso espírito, alimentar o nosso coração, Jesus. E que possamos, meu Pai, nos aprofundar a cada dia nessa palavra, Jesus. Possamos estar com os nossos pés firmados em Ti, acreditando, meu Pai, que Tu és o Deus sobre todas as coisas, e que Tu és um Deus que faz grandes coisas. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E que ninguém é igual ao Senhor. Ninguém é como Tu, Senhor. Não há e nunca haverá, Jesus. Não há e nunca houve, Jesus, um Deus que trabalha em favor daqueles que Te buscam. Um Deus que é galardoador daqueles que Te buscam. E todo aquele que busca, esse encontra. Todo aquele que bate, a porta se abre. Oh, é nesse Deus que nós cremos. É nesse Deus que nós acreditamos. É nesse Deus que nós entoamos aqui louvores. É para Ele toda glória. É para Ele toda honra. É para Ele todo louvor. Grande é esse Deus, poderoso em obras, poderoso na guerra. É o nosso Deus, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor Jesus. Não há outro como Tu, Jesus. Aleluia. Declare,
Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Declare: Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Declare: Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Ele é. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas, declare. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Pai, estamos em sua casa para glorificar, para exaltar, para bendizer o teu nome e dar-lhe o louvor que lhe é devido. Pai, tenho querido naquilo que tens falado ao meu coração, tenho querido naquilo que tem feito, tenho crido no que tem dito. Então por isso, Deus, assim estamos hoje, meu Deus, segundo dia depois de um novo tempo,
depois de que o Senhor iniciou algo novo, de que o Senhor começou. E aqueles que prepararam a mente, aqueles que entenderam o entendimento, a compreensão do Senhor, aqueles que compreenderam, meu Pai, como o Senhor opera, como o Senhor faz, como o Senhor trabalha. Eles, mais do que nunca, Pai, serão testemunhos de que algo novo, testemunhos de que algo diferente, testemunhos de que atitudes, palavras, comportamento, meu Deus, tudo que se refere ao que é novo, é o que nós precisamos, é o que temos que ter dentro de nós, pois assim estamos no novo tempo, e isso para a Tua glória, e nela viveremos, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para Ele uma linda e forte salva de palmas. Muito bem, pode sentar em nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Graças a Deus, hoje quarta-feira é dia da família, dia de glorificarmos, exaltar o nome santo do Senhor. Estamos vivendo num novo tempo. Essa é a regra espiritual. Infelizmente tem muitas pessoas que não entendem, e espero que não seja o seu caso. Você tem que entender, o nosso Deus é Deus que muda os tempos. Ele mudou o tempo, mudou as horas em setores da vida. Então, se nós estamos vivendo de repente um tempo de dificuldade numa certa área, e se eu acreditei na hora da oração, falei com Ele então mudou esse tempo. Agora eu vou viver o tempo de paz e não mais o tempo da guerra. Se eu estava vivendo o tempo de escassez, e aí agora eu estou vivendo o tempo então da abundância, ou seja, aqueles que entenderam o recado da parte de Deus, essa característica de Deus, Ele pode então fazer isso. Você trouxe a sua Bíblia? Abra por favor no livro de Jeremias, o capítulo é o 31. O versículo 1 em diante, e aqui fala justamente sobre isso. Agora, por esses próximos dias, eu vou falar muito sobre essa palavra tempo, até para que fique bem claro dentro do coração, dentro do espírito de cada um de nós, a respeito do que temos que fazer, o que temos que praticar e para onde devemos ir e chegar. Então, Jeremias, o capítulo 31, o versículo é o 1, ele diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, serei Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Eu preguei aqui esses tempos atrás aí, falei o tempo todo sobre a necessidade de estarmos vivendo a nova realidade, de aceitar que fomos chamados como Jacó foi, que fomos transformados ou formados como foi Israel, que também é a mesma pessoa que teve uma transformação, e assim eu tenho falado sobre isso. Aqui ele está falando exclusivamente de Israel. Então a gente lembra que um dia ele foi Jacó e ele foi feito então Israel. Então ele deixa claro que naquele tempo, diz o Senhor. O que tempo é esse? Para mim, aqui logicamente no escrito bíblico, refere-se ao tempo lá atrás, quando foi escrito. Não acabei esquecendo de ver quanto tempo foi que foi escrito o livro de Jeremias em relação à era de Jesus, ao tempo de Jesus, mas enfim, milhares de anos atrás ele escreveu, e ele escreveu referindo-se naquele momento, naquela situação. Mas tempo para nós representa aquele momento que Deus te revela, aquele momento que Deus traz a revelação ao seu coração. Este é o tempo, é nesta hora que vale o tempo para você, é nessa hora que vale o tempo para nós. Então, este é o tempo, é naquele tempo ao que se diz respeito nos dias atuais que vamos viver. E você, mais do que nunca, é que tem que aprender a lidar com isso. Lá em Isaías, eu preguei 43, o capítulo, durante muito tempo, e lá o versículo 10 diz: vós sois minhas testemunhas. E aí eu expliquei que nós somos testemunhas, somos escolhidos e servos do Senhor. E aí ele declara que eu, sendo a testemunha dele, eu tenho que entender que antes dele Deus nenhum houve e se formou, e depois dele nenhum outro haverá. Ou seja, eu fui escolhido por Deus antes mesmo de nascer, antes de estar neste mundo. O apóstolo Paulo fala que antes da fundação do mundo nós já fomos escolhidos e eleitos em Cristo Jesus. E aí com o tempo eu aceito Jesus, e aí eu vou então entendendo que muitas das características, muitas das coisas naturais que eu adquiri desde quando nasci, elas foram criadas por Deus ou preparadas para que eu servisse a Deus. As pessoas precisam entender isso. Tempos atrás eu falava com uma pessoa
E uma pessoa que tem um problema sério no sentido emocional, psíquico, enfim. E aí na conversa ela falava umas coisas que deixava claro que na cabeça dela ser do jeito que ela é a pior coisa que tem. Ela deveria ser diferente, porque se eu fosse assim, se eu fosse assado e tal e tal. E aí eu perguntei para ela: você se acha forte ou fraco? E ela então logo respondeu: me acho uma pessoa muito fraca. E aí eu abri a Bíblia e falei: vou mostrar para você o que é forte e o que é fraco. Aí você me explica. E aí eu abri lá no livro de Romanos, capítulo 14, no versículo, capítulo 15, no versículo 1, ele diz assim: mas nós que somos fortes, fomos feitos para suportar a fraqueza dos fracos. Quantas vezes a gente perde tempo querendo fazer um fraco ser forte? O Paulo não fala isso. E nós que somos fortes, fomos feitos fortes para fazer o fraco ser forte. Não diz isso. Diz que o forte foi feito para suportar os fracos. Se não entender isso, a vida já começa a ser uma tragédia, porque aí tudo é difícil, tudo é complicado. E aí ele então traz a informação. Ele fala assim: os fortes são aqueles que fazem qualquer coisa para edificação. Os fracos são aqueles que não conseguem fazer nada além do que ele quer fazer ou que ele acha certo. E aí eu perguntei para essa moça, falei: e aí, qual dos dois você é? Eu sou esse aí que sou capaz de fazer o que é bom para edificação para o próximo. Eu falei: então você é forte, você não é fraco. Mas na cabeça dela, como na filosofia humana, se pensa o seguinte: fraco é aquela pessoa que cede à vontade do outro. Fraco é aquela pessoa que abaixa a cabeça, ou como disse Jesus, que toma um tapa numa face e oferece a outra. Não, essa pessoa é forte. Ao ver de Deus, forte é aquele que se obriga em uma milha e ele vai duas. Ao ver de Deus, forte é o que ele diz lá, o Paulo fala, que é aquele que faz de tudo para a edificação do próximo, e não pensando em si mesmo. Se não é do jeito dele, ele não faz, não quer nem saber. Esse é fraco. Então é importante você saber esses conceitos para você se situar na vida, para você entender se você é forte ou você é fraco. Isso é o conceito de Deus, não o conceito dos homens, porque o que para Deus é aprazível, para os homens muitas das vezes é desprezível, e que aquilo que para o homem é aprazível, para Deus muitas das vezes é desprezível. E isso é uma regra que você precisa ter dentro de você. Ler a Bíblia, conhecer. Então aqui ele diz, naquele tempo, e esse tempo refere-se à pessoa que entendeu de que ela tem que parar com essa situação de ficar exaltando o capeta, dando lugar ao diabo. Não que ele não exista, ele existe, ele consegue ser ruim, ele consegue ser mal, mas é uma questão de lógica, que foi o que eu falei na segunda-feira. Se você obedece a Deus, naturalmente você está desobedecendo e indo contra o diabo. É uma questão de lógica. Por que muitas das pessoas ficam na mão do Satanás e permitem com que ele faça e aconteça na vida dela? Porque ela desobedece a Deus, ela vira as costas para Deus, consequentemente ela vai ter problema, porque no lugar onde ela está, ali quem reina é o diabo, não é Deus, e aí então ela passa a sofrer. Então, servir a Deus é o segredo de ser bem sucedido. Lá no livro de Deuteronômio 28, Deus usou lá o escritor, que a gente crê que foi o Moisés que escreveu. Ele diz lá: se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus e tiveres o cuidado de guardar e praticar esses mandamentos que vos digo, será que todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então o caso é esse: se ouvides a voz do Senhor teu Deus. Lá nem fala de inimigo, repare, lá nem fala de Satanás. Eu estava esses dias lendo a vida de Abraão. Em todo o tempo em que Abraão foi chamado, capítulo 12 de Gênesis, em toda a história de Abraão, você não encontra uma parte que fale, não, porque Abraão estava em certo momento e os inimigos atacaram. Não tem. E Abraão estava em certo momento, ficou perturbado, nem dormiu à noite, porque o Abimeleque, ou o faraó, levou Sara, sua esposa. Não fala. Não tem parte nenhuma, lê. Seja curioso, aspas, né? Queira crescer e leia esses detalhes na Bíblia. Não existe. Não tem parte alguma que fala sobre demônio em relação à vida de Abraão, essencialmente o chamado dele, porque o chamado de Abraão foi no capítulo 12 de Gênesis, e ele acaba a missão dele praticamente no capítulo 23, 22, que é onde ele faz o sacrifício de Moriá. Deus pede lá o Isaac, depois dali o Isaac casa, aí então meio que para a história de Abraão já passa para o Isaac.
capítulo 23 para frente, já é o Isaac que reina, e vai até o 28, que aí começa a história de Jacó, filho de Isaac, e assim vai sucessivamente. Mas eu estou ainda falando do Abraão, estou lendo os outros também. Mas se você ler Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, e também a sequência depois, você não vê ali palavras falando sobre inimigos, sobre que seja, no caso hoje a gente sabe que inimigos são os demônios por excelência, mas não fala isso, não tem parte ali falando sobre isso, e isso deve então nos despertar. Se aqui diz, naquele tempo diz o Senhor, serei Deus de todas as gerações. Você tem que crer nisso. Você tem que crer que Ele vai ser Deus da nossa geração e das gerações futuras, que envolve os filhos e os netos. Você tem que crer nisso, você tem que plantar essa semente, você tem que crer nessa situação. O Moisés, lá no livro de Êxodo 34, ele fala que Deus não tem ocupado por inocente, mas que fará misericórdia até 1000 gerações àqueles que amam e que guardam e que obedecem os seus mandamentos. Então veja que obedecer, guardar os mandamentos do Senhor, garante vitória não só para nós, mas também para gerações futuras. Mas muitos de nós, na questão que seja por orgulho, que seja por burrice, falta de conhecimento, seja lá o nome que se dá, nós simplesmente esquecemos esse fato. E aí começamos então a exaltar o diabo. Não, porque o Satanás, porque o demônio, porque ele existe, ele é real, mas ele não pode ter mais acesso. Em Hebreus capítulo 2, nos primeiros versículos, diz que Jesus se fez carne e recebeu carne e sangue como nós, para aniquilar aquele que tinha o império da morte, do qual todos viviam amedrontados. Em outras palavras, está dizendo lá que Jesus se fez carne para aniquilar aquele que não tem mais, tinha o império da morte. E aí eu repito, mas pastor, mas a gente vê aí as tragédias, a gente vê as coisas erradas no mundo, a gente vê tantas coisas, tantas situações ruins e tal, sim, mas de onde elas vêm? Da maldade do homem. De onde elas vêm? Do pecado do homem, da falta que o homem tem de ter misericórdia. Agora eu estava vendo um videozinho que me mandaram ali, mera ignorância, um motorista, 2 deles, e entrar no mesmo, dá a impressão que era num prédio, não sei se de moradia ou comercial, e os 2 embicaram ao mesmo tempo. Um deles se sentiu ofendido, aí parou, começou a falar algumas coisas lá com o outro, e o coitado se deu mal. O outro acho que não deu muita bola e saiu. Quando ele saiu, o que se sentiu ofendido quis acelerar, bateu na roda do outro carro e blum, tombou o carro. Coisa besta, coisa idiota, é uma coisa incrível até de acreditar. E aqui estão ali 2 seres humanos. Se fosse 2 cavalos, 2 cachorros, 2 elefantes, sei lá, podia até, parecia 2 animais. E aquele que se ofendeu, que se sentiu ofendido, que quis se vingar, se lascou, tombou o carro. O outro não teve nada, porque bateu na roda do outro carro, o carro nem mexeu, e o dele tombou. Prejuízo, todos os aspectos. É assim que funciona com todo mundo, é assim para todas as pessoas. Então a gente tem que aprender a lidar com essa situação. Aqui diz que naquele tempo, e esse é o tempo que ele diz o Senhor, serei Deus de todas as gerações de Israel, ou seja, daqueles que segundo a imagem, aqueles que tornaram-se filhos e servos de Deus, segundo todas as gerações de Israel, e elas, ou seja, essas pessoas, as gerações, serão o meu povo. Aí ele diz, assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. Está falando do povo dele lá que saiu do Egito. Israel é Israel mesmo, quando eu o fiz descansar. Então veja que o tempo da guerra e o tempo da paz pertence a Deus. Ele é que destina o tempo da paz e o tempo da guerra. Porém, é importante você entender, para você não produzir guerra na sua vida. Olha o que diz o livro de 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Então, irmão, agora é tempo da gente crescer, e crescer a título de responsabilidade, crescer sendo responsáveis, crescer sendo capazes de entender que a gente tem que ser maduro, tem que fazer aquilo que é necessário, aquilo que é importante, aquilo que é agradável. 2 Crônicas, capítulo 16,
versículo. Eu vou ler do versículo 7 em diante. Diz assim: naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiastes no rei da Síria e não confiastes no Senhor, teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Por que ele fala isso? Porque a Síria também era inimigo deles. Mas naquele momento o rei Asa, querendo se livrar do rei de Israel, ele se filiou a um inimigo. Como diz um ditado, né? Na hora da guerra até o inimigo torna-se amigo, desde que o interesse dos dois sejam iguais. E ele então, ao invés de confiar em Deus, resolveu se filiar com esse outro rei, que também era inimigo dele. Só que naquela época, o inimigo de Israel era inimigo dos dois. Então os dois resolveram se ajuntar para vencer Israel. E aí o profeta diz aqui que ele cometeu um grande erro e escapou das mãos dele a oportunidade de vencer todos os inimigos. Versículo 8. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou em suas mãos. O caso é esse: ele confiou no Senhor numa primeira ocasião. Havia muitos inimigos, numerosos inimigos, tinham carros, cavaleiros, eram terríveis. Tem tradução que fala que eram como gafanhotos sobre a terra, de tão grande eram os seus números, e Deus deu a vitória. Mas por que ele deu? Porque naquela ocasião, ele confiou no Senhor. Ele não confiou em mais ninguém a não ser no Senhor. Versículo 9 diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Veja que está lá no Velho Testamento e já está dizendo mais uma vez aqui, já é muito depois de Abraão, mas Abraão recebeu de Deus no capítulo 17 de Gênesis a informação: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então lá Deus já cobrou do Abraão: olha, você quer se dar bem? Não precisa ficar precisando de ajuda de um, de outro, não. Você tem que andar na minha presença, você tem que ser perfeito. O perfeito ali é acreditar em Deus com perfeição, sem defeitos, sem mácula, sem erros, sem dúvida, é acreditar plenamente. E aqui Deus fala o profeta fala aqui para o rei a mesma coisa. Você tem que entender, rei, que se você conseguir, como ele diz aqui, quanto ao Senhor, os olhos passam por toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é perfeito. Ou seja, a falta da força de Deus é que leva as pessoas ao fracasso, que leva as pessoas ao erro e ao pecado, mas não é o Satanás em si. Não é o diabo que está exercendo o poder e a autoridade sobre a vida da pessoa. Repito, ele existe, ele é um ser do mal, e ele é, como diz a própria Bíblia, ele é príncipe das trevas. Trevas quer dizer desconhecimento, trevas quer dizer ignorância. Ele atua onde não há luz, luz quer dizer entendimento, luz quer dizer revelação da palavra. Aonde não há revelação da palavra, onde não há luz, o capeta tem condições de reinar, mas ele só reina para aqueles que não têm essa visão de ser perfeito em crer no Senhor e não desviar dele. Por quê? Olha o que ele diz: coração perfeito para com ele. Nisso que? Em se associar a inimigo, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Está aí. Quem que arrumou a guerra? Foi o cidadão. Foi ele que fez a porcaria. Segundo Samuel capítulo 12. Segundo Samuel, a vizinha aí, né? Capítulo 12. Aqui é a história de Davi. E o Davi, no segundo Samuel, o capítulo é o 12, e o versículo 5 em diante. Eu não sei se você já leu a história. Eu vou ler a história toda para você entender melhor. Versículo 1 diz: e o Senhor enviou a Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão a pequena cordeira, e que comprara e criara. E ela havia crescido com ele, com os seus filhos igualmente, e do seu bocado comia,
e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante, que quer dizer cozinhar, né? Para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e o preparou para o homem que viera a ele. Aí ele faz a pergunta, né? Ele deve ter feito, aqui não tem, mas ele deve ter feito a pergunta: e aí, Davi, o que você acha? Aí o Davi, como sempre, né, sendo um homem justo, praticante da justiça, diz claramente, versículo 5: então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. O Natã, se fosse como alguns de nós hoje, ia dar aquela risadinha cínica. Falei: você acha que deve morrer esse camarada? Tem certeza? Vê lá, vou te dar mais uma chance. O que você pensa? Não, tem que morrer. Certeza? Certeza. Você está certo do que eu estava falando? Estou. Versículo 6 diz: e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. E aí entra aquele que é um 7-1, né? A gente costuma dizer o seguinte, irmão, aprendi isso muitos anos atrás, já li em livros, vi do missionário, ouvi da boca do missionário e de outros. A grande tragédia do homem não é a porcaria que ele faz, mas é a mentira que ele inventa para encobrir a porcaria que fez. A mentira que ele inventa, a razão que ele acha ter para ter feito o que fez, é o grande pecado. A grande tragédia é essa. A tragédia de ter feito o pecado é ruim, mas quando se questiona o camarada, principalmente quando se sabe do negócio, não tem para onde correr, e ele mente, ele engana, ou ele tenta inventar uma história para encobrir o erro, esse é o pior fato, a pior tragédia. E assim o Davi mostra aqui o que é ainda ser, apesar do pecado, ainda o que é ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Quando Davi disse isso, ele disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor de Israel: eu te ungi, rei de Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei casa do teu Senhor, e as mulheres do teu Senhor, e o teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Em outras palavras: ô Davi, eu fiz de você um nada, fiz você um tudo, coloquei você aí, te ungi rei, te dei isso, te dei aquilo, te dei mulher, do jeito que você quis, e tal, e se tivesse sido pouco, era só pedir para mim, não precisava fazer o que você fez, não precisava você pegar a mulher dos outros, não precisava você matar o camarada como fez. E aí ele continua dizendo: por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo tal mal diante dos seus olhos? Uzias o Eteu feristes a espada, e a sua mulher tomastes por mulher, e a ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o Eteu, para que esteja por sua mulher. Está aí. E aí, se você depois você vai lendo, não vou ler o restante, ele falou: e tem mais, hein? Você fez escondido, e eu vou fazer ao sol do meio-dia. As suas mulheres vão se deitar com os homens de Israel na frente de todo mundo. Se você ler a história, foi isso que aconteceu. Todas as mulheres, dá-se a entender que a exceção foi só a Betsaba, mas todas as mulheres de Davi, elas traíam ele na cara dura. Passava com outro macho assim, na frente dele, assim: estou indo ali, tá? Que vergonha, que situação. Ou seja, ele recebeu o pagamento do mesmo jeito que ele fez com Urias. Ele fez escondido com Urias, e Deus fez publicamente. Hoje, a situação é um pouco diferente em alguns aspectos. A Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Porém, as consequências das lutas, das dificuldades, dos problemas que muitas das vezes estamos enfrentando, é simplesmente consequência de rebeldia, de desobediência. Não tem a ver com o diabo em si, tem a ver com a sua desobediência, tem a ver com a sua rebeldia. Quer ver mais uma passagem? Jeremias capítulo 7, versículo 23. Jeremias 7, 23.
E é isso que nós precisamos então entender. Deus ele prioriza certas coisas e despreza outras. E entre priorizar umas e desprezar outras, aqui diz Jeremias 7, capítulo, versículos 21. Ele diz: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e comei carne. O que ele está querendo dizer aqui? Olha, para de trazer para mim esses holocaustos, esses sacrifícios que vocês estão trazendo aí, para com isso. Em outras palavras, em vez de trazer para mim, faz um churrasco para vocês, faz uma festa aí e come, porque esses sacrifícios não estão me ajudando em nada. Esse sacrifício que vocês estão me trazendo não livra a cara de vocês, não faz de vocês queridos por mim, nem me dá a possibilidade de abençoá-los. Por quê? Versículo 22: porque nunca falei aos vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, e nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Parece até que é contraditório, porque o Moisés fala lá na lei de Moisés que foi estabelecida ali uma regra, vários tipos de sacrifícios e holocaustos estabelecidos na lei de Moisés. Aí vem aqui o Jeremias, muito tempo depois, e ele diz que Deus nunca pediu isso. Parece que a Bíblia é contraditória, mas o que ele está querendo dizer é que aqueles sacrifícios e holocaustos principais que Deus estabeleceu envolvia gratidão, envolvia satisfação, festas de passagem de tempo, de um tempo para o outro, circunstâncias, e não propriamente holocaustos e sacrifício para o camarada se limpar da porcaria que fez, mas ao mesmo tempo ia continuar fazendo, não ia adiantar nada. E o povo entendeu errado. Qualquer coisa a gente sai aqui com a mulher do fulano, qualquer coisa dá lá uma bezerra lá de 3 anos, resolve. Mas não é para isso que foi feito o holocausto. Não foi feito para isso, foi feito até poderia servir para isso. Mas o camarada caiu no pecado, na tentação, por uma situação muito particularizada, e não aquele que já peca conscientemente, aquele que já une o útil ao agradável. E é isso em que as pessoas não conseguem entender até nos dias de hoje. Então parece que o sacrifício que Jesus fez, levando os nossos pecados e tal, não adiantou nada. Adiantou, fez a parte dele. Por outro lado, continua a mesma regra de se dar bem em obedecer, em acreditar e obedecer. Essa regra é imutável, nem no Velho Testamento e nem no Novo ela foi alterada. E diz aqui, versículo 23: mas isso lhes ordenei dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em meu caminho, andai em todo o caminho em que eu vos mandar. Veja, todo, não é onde você quiser não, todos o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Está aí. Qual que é a grande sacada? É obedecer, é ouvir a voz do Senhor, é estar disposto a crer no que Ele fala e obedecer, só isso. Essa é a regra, é isso que nos leva à vitória, é isso que nos faz chegar onde devemos chegar, é isso que nos faz ter ou ser aquilo que precisamos. Mas, no entanto, nós inventamos um monte de coisa e tal, é aquilo que eu vivo falando. Se Deus te chamar para lá, orar, na hora que você estiver lavando louça, Ele é Deus, Ele tem motivo para isso. No mundo espiritual, Ele viu. Por que é importante você saber isso? Eu ia falar isso mais no dia da mensagem, mas enfim, Deus deu outra direção. A palavra tempo para Deus não existe. Sabia disso? Se não sabia, você fique sabendo. A Bíblia diz que Deus é eterno. Eterno ou eternidade não tem tempo. Eterno ou eternidade é sempre. Então Deus é sempre. Deus não tem 30 anos, nem 50 anos, nem 100 anos. Exceto Jesus, que tem o corpo humano. Estou falando de Deus, Pai Todo-Poderoso e Espírito Santo. Ele não tem idade, Ele é eterno. Alguém já disse, se eu tirar 100 anos da eternidade, fica quanto? Continua eterno. Não tem como, não existe tempo na eternidade. Então Deus é atemporal. O que hoje estamos vivendo, Deus já está nesse tempo, há muito tempo. Como também, daqui a 3 milhões de anos, Ele continua sendo o mesmo que Ele é hoje. Não vai mudar. A sociedade dificilmente vai chegar a essa idade aqui na Terra. Mas vamos dizer que chegasse, estamos no ano 2020, vamos dizer que chegasse o ano 200 mil. Daqui a 200 mil anos, Ele já está lá.
Se a terra chegar daqui a 200 mil anos, Jesus hoje, e Pai e o Filho, o Pai, o Filho e o Espírito, já estão há 200 mil anos na frente. Se a sociedade seguir em frente, eu não vou estar aqui, nem nenhum de nós aqui vai estar, obviamente, e haveria uma outra sociedade, outras pessoas lá há 200 mil anos na frente, mas Deus já está lá. Se a Terra demorasse mais 1 milhão de anos, ele já existe há 1 milhão de anos para frente. Ele não tem tempo, não existe tempo da parte de Deus, ele estabeleceu os tempos para nós. Nós, seres humanos que estamos aqui na terra, e as coisas da terra têm tempo. Então o abacateiro tem tempo para ser plantado, crescer, desenvolver e começar a dar fruto. Assim a laranjeira, assim a macieira, assim a oliveira e qualquer tipo de fruta que existe aqui. Ele deu essa graça para nós, seres humanos, e as coisas da terra. Então o animal tem tempo da concepção, ou do cio no caso, e aí ela então fica prenha, e aí depois de um tempo nasce o animal. Então aqui na terra, para tudo existe um tempo. Em todos os momentos nós somos inseridos ao tempo, inclusive o tempo de nascer e morrer. Deus não existe tempo para Deus, Ele é sempre. Por isso que quando Deus fala alguma coisa, aquela situação refere-se ao nosso tempo, é o nosso momento, é o tempo em que nós vamos viver aquilo, mas aquilo já existe há muito tempo. Para Deus aquilo já foi feito já há milhares de anos. Se você ler o livro de Gênesis, os teólogos explicam isso muito fácil, e está lá também no livro de Gênesis, é só ler. Quando a Bíblia fala que o 6º dia Deus descansou das suas obras, é literal. 6º dia ele fez tudo, ao 7º ele descansou. E se você ler o livro de João e outros mais livros, lá está se referindo que a nossa salvação, a chegada de Cristo na nossa vida, a nossa salvação e tudo que existe a título espiritual, Deus fez lá naqueles 6 primeiros dias. Nunca mais ele fez mais nada, ele fez logo tudo. Claro que cada um dia, né? Porém o apóstolo Pedro diz o seguinte, que 1000 dias para Deus é como um dia para o homem, e vice-versa. Ou seja, o tempo de Deus não se encaixa no nosso. Por isso que você tem que estar ligado com Ele, porque se chegar o tempo seu, para você mudar uma atitude, ter uma nova atitude, deixar uma, começar outra, seguir um caminho diferenciado, se você não for, filho, babau, o plano de Deus vai por água abaixo. Então Deus não fica ali esperando de repente acontecer alguma coisa de errado, como os bombeiros. Nessa hora eles estão, até onde a gente sabe, né? Não está tendo, e que espero que não tenha mesmo, nenhum grande incêndio em lugar nenhum. Mas alguns anos atrás, em 2007, se não me falha a memória, em 2007, uns bombeiros próximos de uma hora dessa, um pouco antes, eles estavam lá como sempre estavam. Mas aí naquele dia tocou o sino, que foi o dia que caiu o avião aqui da TAM, aqui no Interlagos, e matou tanta gente. Assim também em 99 eles estavam lá, sem fazer nada, e aí de repente caiu aquele avião lá, acho que foi da TAM também, da Fox 100, que matou lá não sei quantas pessoas, 100 e poucas pessoas. Eles vivem na expectativa de tocar o sirene, o alarme, e alguém está se afogando, está pegando fogo na casa de alguém. Eles não têm como saber. Agora Deus do céu sabe de tudo. Ele sabe onde vai ter o assalto, onde vai ter o acidente, onde vai ter o fogo, o que vai ou não acontecer. E por que muitos filhos de Deus se envolvem nisso? Porque Deus fala para o cabeção, não vai, e ele vai. Não faça, ele faz. Para com isso, ele não para. Acontece. Aí ainda faz um pecado pior ainda, dá desculpa para o erro e ainda exalta o Satanás. Não, porque o diabo, mas como assim diabo? Diz lá no livro de Jeremias, onde nós vamos acabar, onde começamos, eu serei o vosso Deus em todas as gerações. Esse é o tempo. É o tempo de você crescer e deixar o Satanás no lugar dele lá de derrota e acreditar que ele é, assim como nós somos mais que vencedores em todas as coisas, ele, o diabo, é mais que derrotado em todas as coisas. Mas parece que não. E qual o motivo? Os cristãos irresponsáveis, os cristãos desobedientes que tem no dia de hoje, que acha que já que é abençoado, pode fazer o que quiser, pode tomar a decisão que quiser, porque Deus vem comigo. E não é bem assim. Por quê? Porque o próprio Paulo explica que você tem que fazer uma escolha. Se você escolher servir a justiça, você recebe benefícios da justiça, que envolve
as graças do que é ser justo e as bênçãos que Jesus nos deu. E se você quiser ser servo do pecado, você escolhe a morte. A morte ali não é propriamente inferno, mas é a separação entre você e Deus. Essa é a situação. Quer dizer, Deus não vai me inspirar para mim entrar num prostíbulo. Mas se eu quisesse entrar lá um dia, eu ia sozinho. E se lá pegasse um HIV, tomasse um tiro na cara, tivesse um assalto naquele dia e eu fosse pego, até aí, o que Deus tem a ver com isso? Tem parte alguma que Deus fala aqui na Bíblia, que seja pastor, seja membro, seja ovelha, que tem que ir para sacanagem, para prostituição. O cara vai porque já tem a tara dentro dele, alguma coisa assim, e ele obedece o que quer e não o que Deus fala. Simples assim. Não pode se dizer não, porque o diabo grudou o cara e levou ele para lá. Não, isso não existe. Já contei para vocês aqui de um irmão que ficou muito emocionado lá em Carapicuíba, ele era membro, de conseguir vencer uma batalha que para ele era perdida, que ele era viciado em casas de sexo ao vivo, lá na região central ali. E aí ele veio um dia conversar comigo, eu falei isso para ele, falei, irmão, não é o diabo não, é uma concupiscência. Expliquei para ele e tal, falei, mas se você quiser, basta você se negar. E ele ficou meio assim, mas acreditou. Um dia ele conta que estava passando assim, quando ele olhou aquela foto, ele foi meio que hipnotizado, ficou parado. Pessoas na porta chamando ele, o coração disparando, já começou a suar, aquela coisa toda, e aquilo durou poucos segundos, mas parecia horas. E ali, num ápice assim de decisão, ele disse, não vou fazer isso. Está amarrado, sei lá o que ele falou na hora. E aí ele conseguiu, então, dar o primeiro passo, saiu de lá. E ele chegou na igreja feliz, contando, com toda a satisfação. Parecia uma criança que tinha ganhado um brinquedo. Por quê? Ele nunca antes tinha conseguido resistir a essa vontade. Mas na cabeça dele era o capeta. Era o demônio que grudava ele e jogava ele lá. Aí aquele dia ele percebeu que não. Que era um hábito que ele havia adquirido e que ele estava apenas obedecendo à vontade da carne e não propriamente do Satanás. Então essa é a regra. Por isso é importante isso. Versículo 24 ele diz aqui, ó, mas não ouviram e nem inclinaram, ou seja, não deram ouvido à minha voz e nem fizeram o que eu mandei, não andaram nos meus caminhos e nem inclinaram os ouvidos, nem andaram, mas andaram nos seus próprios conselhos e no propósito do seu coração malvado e andaram para trás e não para adiante. Veja o que atrasa a sua vida: rebeldia, pecado. Não é o diabo não. O Satanás não pode ser responsabilizado por isso. Repito, ele existe, ele é mau, continua fazendo as maldades dele, porém ele sabe onde ele pisa. Ele sabe a quem é freguês dele. Ele sabe a quem gosta das sugestões dele. E sabe aqueles que ele não pode nem chegar perto. Aqueles que entenderam. Agora volta lá para Jeremias 31 e a gente finaliza. Ele diz aqui, ó, então veja que o amor de Cristo é eterno. E naquela época ele já explicou isso para o Jeremias. O Davi viveu em tempos anteriores, ele sabia, por isso conseguiu a misericórdia, apesar das consequências do pecado, Deus o perdoou. E aí ele diz aqui, ó, versículo 2, né? Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada aqui é aqueles que não precisam mais guerrear e ficar lutando para ter alguma coisa. O povo que escapou da espada encontrou a graça. Graça é favor de Deus, ou seja, se Deus é por nós, quem será contra? Encontrou a graça no deserto, na dificuldade, nas batalhas. E é Israel mesmo, ou seja, é aquele que entende que ele tem que lutar para obedecer a Deus, para ter contato com Deus, que foi o caso de Jacó. Ele não brigou com o inimigo, não brigou com o irmão, não brigou com ninguém, brigou, no bom sentido, com o próprio Deus. É aquela pessoa que bate na tecla, Deus, o Senhor falou, vai se cumprir, conforme aqui está escrito, tem que ser na minha vida. Essa é a grande batalha. E aí ela continua, e quando eu o fizer descansar, ou seja, Deus é que dá descanso da guerra. Aí ele diz, há muito o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei. O amor dele por nós é eterno, não acaba nunca. Também com amável, tem tradução que fala com benigna, essa aqui diz, também com amável benignidade eu te atraí. Deus nos atraiu com benignidade, nos fazendo bem, nos dando amor, nos dando a graça e a misericórdia dele. Por isso que o Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra? Será que o Paulo, que foi o mesmo que escreveu o livro de Efésios, que diz que temos que lutar contra principados e tal,
Mas repare que ele não fala ali em Romanos 8, ele não dá razão ao diabo, ele não dá lugar para falar do Satanás, não, porque em todas as coisas, se Deus é por nós, quem será contra? Mas não se esqueça, porque o diabo, ele não fala isso, ele deixa claro que em todas aquelas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então a vitória que temos é pelo amor que Deus tem por nós, e esse amor é eterno, e Ele quer ser Deus da minha casa, Ele quer ser Deus da sua casa em todas as gerações. Se não pôde ser até o dia de hoje, então agora é tempo de você entender que você tem responsabilidade de obedecer a Deus, abençoar filhos e netos, para que assim as gerações futuras, como vocês mesmos nós cantamos aqui, aquela bênção que virá sobre ti, sobre os teus filhos e os filhos dos teus filhos e tal e tal. E não é só brincadeira, não, é fazer valendo, é tendo crença, é realmente acreditando naquilo que acontece. Então essa é a regra, esse é o tempo de vivermos esse amor eterno que Deus nos tem, e ao mesmo tempo entender que os nossos pecados podem nos trazer prejuízo, pode nos amaldiçoar, mas Deus jamais, e nem o diabo poderia. Mas se a gente virar as costas para Deus e querer viver na rebeldia, o problema pode nos atingir. Então fica aí o recado, que Deus fale mais ao seu coração. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, estamos crendo nessa verdade, e que essa palavra venha simplesmente queimando em nosso coração, nos trazendo devoção e continuidade daquilo que o Senhor começou, porque o amor que o Senhor tem por nós é eterno. A obra que o Senhor fez na cruz do Calvário é para sempre, jamais poderá ser anulada, jamais poderá ser desfeita, e é por essa razão que nós estamos assim vivendo, é por esse motivo que estamos então assim crendo, conforme a sua palavra nos tem dado a verdade, e essa verdade é a libertação que precisamos. Pai, eu quero usar o seu poder e autoridade para amarrar esses demônios que ainda atuam contra aqueles que não conhecem que o problema não é o Satanás, o problema não é a dificuldade, o problema é simplesmente acreditar em Cristo, acreditar no Senhor, é crer daquilo que saiu dos lábios do Senhor com força e coragem. Então, Pai, nos perdoe pela nossa rebeldia, nos perdoe pelas nossas fraquezas, para que possamos continuar crendo e prosperando, sendo, como diz a Bíblia, os fortes foram feitos para suportar a fraqueza dos fracos. E assim, Pai, que seja cada um de nós, os cristãos, capazes de suportar e de fazer aquilo pelo qual necessário é para viver a sua palavra, para ter a sua palavra se cumprindo em nosso coração. Esta é a maneira que vamos viver, e que assim viveremos, vendo o Senhor como Deus na nossa vida e de todas as nossas gerações, em nome de Jesus. Graças a Deus. E daqui a pouco a gente faz a oração para libertar os viciados, aqueles que têm problemas assim desse tipo. Antes eu quero já falar aqui das nossas necessidades financeiras da igreja. Está aqui aquele envelope de dízimo comum que a gente entrega. Você que é fiel, traz o seu dízimo, a sua oferta. Está aqui esse envelope de dízimo. Aqui atrás tem as contas da igreja, que você pode fazer a transferência e depois mandar pelo WhatsApp o seu comprovante, e a gente coloca como sendo um membro aqui da igreja que ajudou a obra de Deus. E assim nós vamos então fazer a oração, abençoar a sua casa. Lembrando que hoje, dia 3 de novembro, nós vamos até o final do ano. Começamos hoje a campanha da Aliança da Família, e você então pode vir participar, e você então vai carregar essa aliança como representação daquilo que nós estamos pregando hoje. O amor de Deus por nós e pela nossa família é eterno. Ele quer ser Deus em todas as gerações da nossa família. Então quer dizer que Ele é Deus nosso, dos nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos e por aí afora. Agora, você que é da família de Cristo, você tem que se manter firme, porque é a sua salvação que garante a deles. A Bíblia diz: será salvo tu e tua casa. Nós temos que ter posicionamento, como diz em Josué 24:15, aonde Josué levanta a sua voz e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então alguém tem que tomar essa posição daquele que crê em Deus e que vai levar a salvação para toda a sua família. Então você de casa, fique aí atento. Se não pôde vir hoje,
venha nas próximas quartas-feiras. São 9 quartas-feiras, no qual nós vamos orar exclusivamente pela família e vamos estar aliançados. É uma aliança de plástico e você então pode ter a sua, se quebrar você pega a outra e vamos dar continuidade a esta fé, a esta coragem. Agora a igreja, coloque-se de pé em nome de Jesus, e você de casa, eu vou fazer uma oração rápida contra o mal, um combate contra o mal, mas essa é diferente das outras. Essa eu quero que você ore acreditando no que aqui foi pregado. Aqui diz: naquele tempo, diz o Senhor, serei Deus de todas as gerações de Israel. E Israel hoje é aquele que é no Espírito, conforme diz Romanos capítulo 2, e eles vos serão, e elas, as gerações no caso, serão o meu povo. Então você vai crer que a sua geração, seu filho, seu parente, seu amigo, aí envolve parentes, vizinhos e amigos, e eles são de Deus. E aí diz: assim diz o Senhor, o meu povo escapou da espada e encontrou a graça no deserto. Então pessoas que estão lutando na vida, lutando contra um vício, contra um problema, contra uma doença, seja lá o que for, é a hora delas escaparem dessa espada, e a graça de Deus vai encontrá-las. É só fazer crendo. Se você realmente acreditar, eu falei aqui, é bom relembrar, no mundo espiritual não há diferença de espaço e nem tempo. No mundo espiritual, estar aqui, ou eu orar por alguém que está lá na China agora, humanamente falando, fisicamente eu estou a horas de distância deles, mas espiritualmente falando, Deus está lá tanto quanto aqui. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então Deus está lá nesse momento. Eu posso aqui abençoar um chinês e na mesma hora ele recebe a bênção. E assim é uma questão de crer. Eu estava essa semana conversando com pessoas que já contaram testemunhos assim. Assim foi também no livro de João capítulo 4. É isso mesmo, João capítulo 4 fala do oficial do rei que encontrou Jesus, queria que Jesus descesse para curar o filho dele, e Jesus disse: não, se não credes, se não vedes milagres, não crereis. E o pai insistiu. Jesus virou para o pai e disse assim: vai, teu filho vive. E a Bíblia diz: e o pai creu e foi-se, foi embora, conforme Jesus falou. Ele viajou e chegou em casa no outro dia, 1h da tarde aproximadamente. Ele estava falando com Jesus 1h da tarde, e ele chegou em casa aproximadamente 1h da tarde do dia seguinte, porque naquela época não se viajava à noite e tal, era só durante o dia. Então ele parou e chegou à tarde. Quando ele chegou em casa, os servos dele, que nem estavam lá perto deles, disseram a mesma palavra que Jesus falou. Eles vieram perto do seu Senhor e disseram: Senhor, o seu filho vive. E aquilo chamou a atenção daquele camarada, e ele perguntou: mas quando se deu isso? E aí eles disseram: ontem, a hora tal, a hora 7ª parece, é a hora 7ª, 1h da tarde aqui para nós. E quando eles falaram a hora 7ª, o pai entendeu que na mesma hora que Jesus disse: vai, teu filho vive, o menino ficou curado lá. Não precisou o pai chegar lá, pôr a mão na cabeça do filho, fazer oração para acontecer. Na hora que ele creu, no mundo espiritual foi dada a ordem: larga o menino, e ele ficou curado. É o que diz aqui, ó: escapou da espada e encontrou a graça. É orar com fé. Você aqui da igreja, você de casa, se puder, crendo realmente no que você está fazendo, para que a graça de Cristo encontre aquele seu parente. Feche os olhos, liga a sua fé em Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós erguemos a nossa voz agora em oração, e oração firme contra todo o mal, toda obra do maligno, toda e qualquer atuação de Satanás, não importa qual seja o nome dele. Pode ser uma situação de vício, pode ser uma situação de bebedeira, pode ser uma situação de doença, pode ser uma situação de imoralidade. Não me interessa qual o problema, não me interessa qual espada que o diabo está usando contra essa pessoa para guerrear contra ela, para deixá-la escravizada daquela situação, mas me interessa crer no que hoje foi pregado. Aqui deixa bem claro: naquele tempo, diz o Senhor, é o Criador dos céus e da terra, serei o Deus de todas as gerações de Israel. E se aqueles que aqui estão tornaram-se uma nova criatura, entenderam que foram criados para a glória de Deus, e que fomos plantados, conforme diz Isaías, para a sua glória, eles estão agora erguendo a voz contra toda e qualquer força do mal. É esse demônio desse desvio de caráter na vida deste homem, na vida dessa mulher, na vida deste amigo, na vida deste primo, dessa tia, desse parente, desse cunhado, da mãe, da sogra, da avó, do tio,
não importa qual seja o grau de parentesco, mas importa o que está escrito aqui. E é por essa razão, Satanás, eu ergo a minha voz contra você agora, exigindo e você tire a sua mão da vida deste homem, tire a sua mão da vida dessa mulher, tire a sua mão de tudo que representa este parente nosso. A ordem é dada baseado nisso aqui. Agora Jesus entra em ação e está fazendo a obra dele, amarrando você e fazendo com que você saia da vida deste homem e dessa mulher, fazendo com que ele escape da espada. E a graça de Cristo tem encontrado essa pessoa agora. Ela pode estar no bar, ela pode estar no deserto, ela pode estar no trabalho, ela pode estar bebendo, ela pode estar usando droga, ela pode estar em qualquer parte deste mundo. A graça de Deus a encontra agora, porque Deus é Deus de todas as nossas gerações. Ele é Deus da nossa geração, Ele é Deus dos filhos, Ele é Deus dos netos, Deus dos bisnetos, Ele é Deus de nossa casa, porque nós e a nossa casa serviremos ao nosso Deus. Então pegue agora a sua mentira, pegue agora as suas tentativas de mal, pegue agora os seus desvios de conduta, pegue agora as suas infecções, inflamações, pegue agora o seu vírus, que seja ele da Covid, que seja qualquer outro, e vá embora. Leve todo o teu mal, leve toda a sua sujeira, leve toda a sua conduta maligna, o seu desvio de conduta, tudo que lhe pertence, toda obra contrária, eu estou lhe exigindo, vá embora, em nome de Jesus. Pai, que a sua graça e força estejam sobre todos, e que eles entendam, Pai, que escapamos da espada e que encontramos a graça do Senhor, a graça que nos foi dada em Jesus Cristo. Ainda que venhamos viver nesse deserto, ainda que estejamos no mundo mau, mas o Senhor é bom. Ainda que estejamos numa terra ruim, mas o Senhor é bom. Ainda que estejamos cercados de inimigo, mas o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso esconderijo, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Que seja essa verdade no coração deste meu irmão, dessa minha irmã, que ele creia que o Senhor é Deus de todas as gerações, em nome de Jesus, e digam graças a Deus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Você fez a oração. Agora é acreditar. Você da igreja pode sentar, você de casa fica aí o alerta. Sexta-feira estaremos de volta, e que você ponha e creia que o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é Deus de todas as nossas gerações. Basta que você seja do povo de Israel, que representa um verdadeiro cristão. Fique na paz, Deus abençoe você rica e abundantemente em nome de Jesus.